Ah, não, mas fica tranquilo. Ih, emprego tem um monte. Tem vários aí. Cara, não se fala isso para uma pessoa que está preocupada. Porque não é assim que funciona. Quando você tem contas para pagar, quando você tem família que depende de você, quando você tem uma mãe que está doente, uma esposa que faz um tipo de tratamento, de repente você está nesse trabalho e esse trabalho te proporciona alguma coisa que te dá segurança familiar, que te dá um certo status, e aí não cai aqui no julgamento, se status é certo ou errado, não importa. O que importa é o que te causa. Se isso está certo, se isso está errado, a gente pode trabalhar isso depois, mas agora, o que te desperta, né? Essas más relações, elas podem te transmitir o fato de você perder o emprego que está ligado em outras coisas. Às vezes você mora sozinha, sozinho, às vezes tudo depende de você. Você passa a ter medo de, sei lá, e se eu sair daqui e trabalhar em outro lugar que eu ganhe pouco, eu não consigo... Aí vem a falta de segurança financeira, ou seja, será que eu vou conseguir honrar com os meus compromissos? De repente eu pago aluguel, de repente eu tenho uma dívida grande, ou eu vim de uma empresa que eu perdi tudo, tive que renegociar várias dívidas e agora eu não consigo mais fazer a segunda renegociação, ou não posso ter o problema no nome, sei lá, vários fatores, ou até mesmo uma questão de status mesmo. E mais uma vez, não importa que a gente entrar num julgamento se tá certo ou se tá errado, porque às vezes você pode encontrar um amigo que fala assim, mas peraí, Maria, não, status, qual é o problema? Você dá um passo para trás, amanhã você dá dois na frente, tá tudo bem. Não é assim. Para quem está sofrendo, falar essas coisas não adianta. Não ajuda. É claro que isso tudo influencia. Porque às vezes você veio de uma vida muito sofrida, por exemplo. E aí você demorou muito para conquistar algumas coisas. E aí você encontra um trabalho bacana. Aí você tá lá, você tá trabalhando, desempenhando o seu papel e tá legal. Mas de repente você começa a ter problemas relacionais com algumas pessoas. E isso arranha a sua imagem, o seu resultado, uma série de fatores. E com isso, claro, você vê o seu trabalho, o seu emprego sendo, de uma certa forma, comprometido negativamente. Então, começa a despertar várias coisas. Nem sempre, veja só, esse é o ponto, que é uma coisa que a gente descobre muito em mentoria. Nem sempre você consegue ter clareza. Eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de não honrar os meus compromissos, eu tenho medo de não conseguir um outro emprego, porque lá eu posso ganhar menos do que aqui, enfim. Também tem outros fatores, eu tenho medo de não encontrar algo melhor. Às vezes isso não tá claro, mas você começa a sentir umas angústias. Você começa a sentir alguns temores, uma certa ansiedade de que aquela coisa que está acontecendo que não é legal, que não está bacana, te faça ter consequências não agradáveis. Então, sim, o medo de não conseguir pagar as dívidas, não conseguir honrar, ou talvez até o medo de não conseguir estar se recolocando no mercado assim com muita rapidez. Então, você entra numa vibe muito negativa. E isso o medo do medo, a ansiedade, isso afeta diretamente ainda mais as suas relações, porque às vezes você se vê refém de uma situação, acaba engolindo algumas coisas e ficando doente por isso, e aí, lógico, vai desencadeando uma série de fatores. Quando eu falo que às vezes a gente acaba tendo medo do que já conquistou, olha só, eu já tive mentorados que se passaram comigo, e clientes também, que eles, como eu estava falando agora, eles tiveram uma vida tão sofrida, tão complicada, tão difícil, ou vieram de familiares que passaram uma situação muito difícil e que, de uma certa forma, agora eles conseguiram se colocar no mercado, estão muito bem financeiramente, e o fato de perder esse emprego, isso pode denominar uma crença que tá lá atrás, disparar gatilhos mentais do tipo, e se eu não conseguir algo melhor e aquela vida que eu tive lá atrás voltar de novo? E se eu perder de novo o emprego e ficar enrolado financeiramente? Cara, e se eu não conseguir
E se eu me enrolar ainda muito mais? E se eu perder tudo que eu tenho hoje e não conseguir de novo? Ou seja, vocês estão entendendo que o fato de nós estarmos vivendo mal no ambiente de trabalho com pessoas, e isso desencadeia uma série de fatores, ou seja, mexe diretamente com o nosso estado emocional?